Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 13 de abril, uma terça-feira que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te abençoe, que seja um dia assim maravilhoso, de conquistas, de realizações, de vida abundante em nome de Jesus. Que o Senhor esteja se derramando cada dia mais sobre a tua vida, sobre a tua história de vida e sobre tudo aquilo que Ele tem como propósito sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos no nosso segundo dia de jejum, né? E eu parei um pouquinho para falar sobre jejum, claro, em cima do texto, sempre em cima do texto, né? Estamos estudando a palavra do Senhor de maneira linear, né? Assim, todo dia uma porção. Já estamos há algum tempo, estamos em Mateus capítulo 17, e principalmente esse versículo que eu tenho destacado nesses dias, né? Falei também da história, o versículo em si e todo o capítulo, e tenho falado, mas paramos um pouquinho para falarmos sobre o jejum. Então, Mateus 17, versículo 21 diz assim: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Mateus 6,18 eu li assim: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu falei para você que quando você vai para o Novo Testamento, a nossa, vamos dizer, o nível de relação com Deus, ele muda um pouco. Por que ele muda um pouco? Não é que a relação com Deus no Antigo Testamento seja diferente, mas ele muda um pouco porque a relação ela fica mais aprofundada, no sentido de eu querer, eu desejar, não por obrigação ou não por dever, e também não apenas a prática, mas é a motivação do coração com que nós fazemos tudo. Daí muita gente, né? Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, discutirem sobre aquilo que era feito no Antigo Testamento fazer no Novo Testamento. Ao passo que na maioria de todas as coisas, lembre-se que, em primeiro lugar, é bom a gente sempre pontuar, né? Existe a lei cerimonial e a lei moral. O que cabe a nós cumprir é a lei moral. A lei cerimonial, né, em si mesma, ela já diz tudo, é uma cerimônia. Ela foi completamente coberta, cumprida, obedecida, vivida pelo Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é o cumprimento da lei cerimonial. Mas a lei moral, na nossa relação com Deus, a gente chama isso de vida cristã, na nossa vida cristã diária, permanece a mesma coisa, não mudou nada, nem no Antigo, nem no Novo, né? E um completa o outro, né? Se o Antigo, ele a gente vê a prática da lei, né? Porque o Antigo ilustra o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então, dentro dessa lógica de compreensão, de entendimento, né, a gente está conversando sobre várias coisas do nosso cotidiano, da contextualização da palavra de Deus no nosso dia a dia. E um desses elementos que agora a gente está pontuando é o jejum. E o jejum é exatamente a expressão de uma consagração. E o que é uma consagração? O que significa? Consagração significa separar para algo, né? Que é a mesma coisa de santificação. O que é santificar? A pessoa que se propõe a santificar algo, ou alguém, ou a si mesma, ela está separando esse objeto, ou essa pessoa, ou ela própria, para um fim, para um propósito. Então isso é santificar, isso é buscar a santidade, a separação em tudo que a pessoa fizer. Quando você olha na palavra do Senhor, tem muitos textos
e muitos ensinamentos, mas tem um aqui que eu estou lembrando agora, que está em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. É a lei do nazireado, né? Diz assim, Números capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, não é ordem, presta atenção, isso é no Antigo Testamento já. Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, eu já falei para você que voto e voluntariado vem da mesma raiz da palavra, né? Uma pessoa voluntária é a pessoa que fez voto. E essa pessoa que fez voto, ela fez por livre e espontânea vontade. Ela fez porque ela quis, né? Fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça. No dia da sua purificação, ao 7º dia, a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano, os dias antecedentes e tal, e continua. E o que era o nazireado? Nazireado era quando a pessoa se propunha a servir ao Senhor de uma maneira voluntária, né? Lembre-se que o capítulo aqui de número 6 começa quando, né, alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial. Isso é nazireado. Então, existem alguns nazireus na Bíblia? Existem. Por exemplo, Sansão. Seus pais consagraram-se. Presta atenção. Seus pais consagraram-se para que o filho que eles estavam esperando fosse consagrado também. Então você perceba que, no caso de Sansão, está lá em Números capítulo 13, não vou ler, mas é uma história conhecida e qualquer coisa você lê depois. Mas significa o quê? Que Sansão, os seus pais desejaram se consagrar. E Sansão, por conseguinte, se consagrou também. Você perceba que, entre a consagração dos pais e a consagração de Sansão, num dado momento da vida de Sansão, Sansão quis dar uma de rebelde, né? Por quê? Porque muitas das coisas, possivelmente, agora eu falo por conhecimento do ser humano, não que Sansão tenha falado alguma coisa, mas possivelmente Sansão queria usufruir de coisas normais e naturais que todos usufruíam. Como todos nós, como seres humanos, em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente quer também. Eu quero viver aquilo, eu quero viver aquilo outro, né? E aí Sansão vamos dizer, se desvia por algum tempo do seu propósito. Então, é uma consagração que nem em todo momento encontrou guarida no coração de Sansão. Lógico que depois nós sabemos o que aconteceu com ele. E aquilo para o qual
ele foi levantado pelo Senhor, ele cumpriu cabalmente com o seu propósito, né? Sansão, da humanidade inteira, durante todas as gerações, ele é o homem que numa batalha matou mais inimigos de todos os tempos, né? Porque a Bíblia diz que ele matou mais de 4.000 filisteus na mão, ele sozinho, né? Quando ele derruba as colunas do lugar de um santuário lá, as entidades, né, dos filisteus, e ele derruba aquela coluna e mata todos os filisteus que estavam presentes naquela cerimônia. Então, é claro que Sansão cumpre com o propósito do Senhor, né? Ainda que fosse na sua última batalha. Mas você percebe que Sansão foi um nazireu. Outros nazireus, João Batista, Jesus, Samuel e tantos outros, onde os seus pais fizeram um voto ao Senhor. Quando você vai lá para 1 Samuel capítulo 1, né, por exemplo, mais ou menos lá pelo versículo 11, versículo 13, exatamente Ana faz a mesma coisa. Ana, né, a esposa de Eucana, era estéril. Ela vai até Silo, que naquele momento era o ambiente, né, que Josué havia criado para louvor, para adoração ao Senhor. Silo, né, um lugar separado para adoração ao Senhor. E Ana vai até lá e ela se derrama diante do altar do Senhor. Até que Eli acha até que ela está bêbada, né? Pela sua angústia, pela sua aflição, porque estava, vamos dizer assim, cochichando, mas cochichando de uma maneira mais intensa. E aí Eli fica preocupado com aquilo. E Ana não apenas se oferece ao Senhor, mas ela diz que se o Senhor lhe desse um filho, ao Senhor pertenceria a esse filho em todos os dias da sua vida. Agora, eu te pergunto, alguém falou para Ana fazer isso? Está escrito na Bíblia que alguém moveu o coração, o Espírito Santo de Deus, tocou no coração? Claro que o Espírito Santo sempre está envolvido em toda essa situação, claro, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, é ele quem convence, é ele quem ensina, é ele quem, né? Mas de maneira literal, alguém falou para Ana fazer isso? Não. Mas Ana fez porque quis, porque desejou. E quando ela desejou, e realmente Samuel nasceu, Samuel foi a restauração do ofício sacerdotal, ele foi a restauração do louvor, do culto ao Senhor. Ele também foi a restauração do ministério dos juízes, que estava completamente, né, alterado. Samuel foi a pessoa que fez a ponte entre o sacerdócio, os juízes, também os profetas, para que Davi, né, mais tarde fosse levantado rei, a monarquia davídica, que se completa perfeitamente em Jesus Cristo 1000 anos depois. Então você percebe que Samuel é fruto de uma consagração, de alguém que quis entregar ao Senhor o seu excelente, ainda que não tivesse, porque Ana até então era estéril. Claro que depois que nasceu Samuel, a Bíblia fala que ela teve filhos e filhas, né? Mas até então ela era estéril. Então, esse é o sentimento, essa é a motivação do Novo Testamento, que não significa que no Antigo Testamento não houvesse também esse sentimento. Quando Davi fala que do seu particular tesouro ele entregou ao Senhor o seu melhor, e as pessoas que viram Davi entregando do seu particular foram movidos no coração também a entregarem. E para você ter uma ideia, quem começou a entregar foram soldados contratados por Davi, nem hebreus eram.
nem tementes a Deus eram, mas pelo sentimento de Davi, esses homens também se converteram a Deus, mesmo sendo pessoas estrangeiras. E aí você tem durante toda a palavra do Senhor. Então o jejum é também uma consagração. E aquilo que eu te falei ontem, o jejum está prescrito pelo Senhor, está ensinado pelo Senhor, que nós lemos, eu creio que é o maior texto, é o texto mais especial que fala sobre o jejum, que é Isaías 58, e nós lemos alguma coisa a respeito. Então você percebe o quê? De que se, de um lado, Deus não está mandando nem no Antigo nem no Novo jejuar, né? Como ele diz, orai sem cessar, alegrai-vos sempre, vigiai e orai. Ele não fala jejuai, nenhum momento, de maneira assim, a mandar. Obviamente ele fala através dos sacerdotes e profetas, lá em Joel capítulo 2, sobre o sentimento, né? Ele não está ordenando, mas ele está falando jejuai. Quem sabe vocês não se convertam ao Senhor, e quem sabe o Senhor não se arrependa daquilo que ele está fazendo. Então você tem o quê? Um sentimento. Por quê? O que significa o jejum? É exatamente eu deixar algo que me custe muito de lado, me custe muito, assim, que faça diferença na minha vida, eu coloco de lado para buscar ao Senhor. Né? Uma vez alguém até escreveu um livro, e um dos capítulos ou 2 capítulos desse livro diz respeito a mim, né? Do tempo que, há muitos anos, que eu fazia um programa de televisão na madrugada, de um canal UHF, e aí a gente conversava, eu falava na madrugada, e a gente conversava a respeito, eu conversava com a pessoa, e eu falei para a pessoa, então, faça jejum do teu cigarro. E a pessoa, claro, não estava conhecendo a Deus, estava começando na sua caminhada com Deus, e eu falei para ela, então faça jejum do teu cigarro. Nossa, deu uma encrenca. Por quê? Porque eu falei para ela exatamente sobre fazer o jejum de alguma coisa que ela gostava, e ela me respondeu, mas eu gosto de fumar. Para mim, sem cigarro. Então eu falei para ela, então em um momento do teu dia, quando você fuma, é aquele cigarro, né, que você não fica sem, coloque no altar do Senhor. E aí detonaram comigo, acabaram comigo naquele dia. Então por quê? Porque o que eu quis dizer não é pelo cigarro em si, consagrando ao Senhor o cigarro. Obviamente, depois eu fui conversando com a pessoa, e a pessoa consagrou um cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, e depois ela acabou se libertando do vício do cigarro. Olha que engraçado. Mas porque um dia ela se prontificou a jejuar algo que lhe era muito caro, que era o cigarro. Então é isso que eu estou falando, mas de maneira... Eu não estou falando sobre regras, nada. Eu estou falando sobre um sentimento, uma motivação do coração. Naquele momento, para aquela pessoa, por incrível que pareça, era o cigarro. A pessoa foi sincera comigo e eu fui sincera com ela. Né? Algum crente falaria isso, né? De alguma coisa meio enrustida que ela faz, que ela poderia declarar em alto e bom som, publicamente. Mas essa pessoa sinceramente falou, e hoje era uma grande serva de Deus, né? Depois se converteu mesmo, se batizou, aprendeu a Bíblia, foi para a escola bíblica, se tornou, né? Hoje é um pastor, e começou num bate-papo de madrugada na televisão, há anos atrás, muito tempo atrás, e que consagrou o seu primeiro cigarro, fumava 1,5 maço por dia. Hoje é completamente, né, liberto de cigarro. Então, por quê? Porque é exatamente a minha relação com Deus, ela precisa estar nesse nível, sem limites, né? Sem qualquer coisa que não. Simplesmente se entregue ao Senhor. Vou contar outra experiência para você.
Uma vez lá, quando eu estava nessa igreja, tinha um casal que trabalhava num... Hoje a gente... Naquela época eu chamava de inferninho, nessas boates de programa de mulheres e tal, mas trabalhava num lugar muito chique. Num lugar aqui em São Paulo que é muito conhecido. E eles ganhavam muito bem. No dinheiro de hoje, ela trabalhava na cozinha, né? Ela fazia, hoje a gente chama de gourmet, né? Ela fazia refeições gourmet, ela preparava e tal, ela ganhava muito bem. Eu acho que hoje chegaria a um salário mais ou menos de uns 10 mil reais. Ele trabalhava na segurança, o marido dela trabalhava na segurança daquele lugar. Ele ganhava por volta disso também. Então era um salário muito grande. E ele era um homem grandão, fortão, né? Muito forte, muito bonitão assim, tal, uma pessoa, né? E todas as vezes que ele ia para a igreja, ele ficava endemoniado. E todas as vezes dava um trabalho muito grande. E eu, nesse dia, estava ali na igreja e ele começou, no meio do culto, ele começou a jogar cadeira para tudo quanto era lado, aquela coisa toda. Aí eu fui até ele, nós oramos, colocamos, eu levei ele para um outro lugar, eu dei um copo de água para ele, a gente começou a conversar, e eu orei com ele, e ele declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí, né, eu conversando com ele, uma pessoa boníssima, hoje um grande homem de Deus, e ele estava naquela situação, e ele falava assim para mim, olha, eu venho de outro lugar, da outra igreja que eu estava também, eu só dava trabalho, eu saí com a minha esposa daquele lugar porque eu fiquei com vergonha. Aí eu comecei a conversar com ele, ele me contou toda a história. E ele falou assim para mim, mas eu tenho que sair desse lugar, mas como que eu tenho 8 filhos? 2 estão na faculdade, 2 estão para fazer o vestibular, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu e a minha esposa sustentamos esse lugar, só que nós 2 trabalhamos nesse lugar. E aquilo oprimia aquela pessoa. Eu falei para ele, não, meu irmão, você está pensando errado. Por quê? Porque o mesmo Deus que um dia tocou no teu coração para você conhecer a Jesus, e depois você levou a tua esposa conheceu a Jesus, é o mesmo Deus que vai dirigir você. Aí ele falou assim, mas eu não posso concordar em estar naquele lugar. Aí eu falei para ele, mas você não pode agir de maneira humana, porque agora quem te libertou e dirige a tua vida é Deus. Então o que você está pensando está correto, mas a maneira, a dinâmica disso está completamente errada, porque o mesmo Deus que te chamou até aqui é o mesmo Deus que te dará pleno êxito em tudo que você fizer. Então vá para esse lugar com a tua esposa, se consagre ao Senhor, né? Mesmo que você no teu íntimo não esteja concordando com tudo aquilo, coloque diante do Senhor, né? Se derrame diante, seja verdadeiro. Eu falei para ele, santidade não tem a ver com lugar, santidade não tem a ver com o teu jeito de ser, com a tua vestimenta, não. Santidade tem a ver com a tua verdade. A verdade é a irmã da santidade, a santidade é a irmã da verdade. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais em verdade eu estiver diante do Senhor, mais em santidade eu estarei. Não importa o ambiente. Não importa aquilo que te levou àquele lugar até esse momento. Comece a viver com teu odômetro zerado a partir a partir de Jesus Cristo na tua vida. Aí ele foi. E ele orava comigo todos os dias, ele nunca mais ficou endemoniado, nunca mais. Foi se fortalecendo, ele sempre orava comigo, eu orava com ele. E nós consagrávamos o dia dele, a semana dele, o mês dele naquele lugar.
Porque, obviamente, né, os outros pastores de outros lugares falavam, não, você tem que sair imediatamente daquele lugar, porque servir a Deus é assim, tem que ser incisivo, ou tudo ou nada, você tem que virar as costas. Mas calma, nem sempre é isso. Quem vai pagar 20 mil reais de salário para esse casal? Porque é fácil falar, para mim que estou de fora é fácil. Para quem está dentro do problema é diferente, né? E aí nós fomos conversando e conscientemente ele foi se derramando diante do altar do Senhor. De repente, a esposa dele aprendeu lá que sabia fazer uns doces, uns negócios, começou a fazer papelzinho, encomendas, e hoje eles têm uma doceria. Eles têm uma doceria e tudo mudou na vida deles, são grandes servos de Deus, faz anos que eu não vejo eles. Mas por quê? Porque é exatamente a relação que eu preciso ter com Deus em todas as áreas da minha vida, e o jejum não é diferente. E o dízimo e a oferta não são diferentes. E o meu derramar diante do Senhor não é diferente. Então, quando nós nos consagramos em jejum, é exatamente viver aquilo que o casal viveu lá naquele tempo lá. Você vai falar, opa, como? Porque o ambiente que nós estamos é muito ruim, como Brasil, como sociedade brasileira. É um ambiente completamente hostil às coisas de Deus, por incrível que pareça. De fato, na realidade, o nosso povo está muito distante de Deus. Né? Quando eu digo o nosso povo, é o povo brasileiro, mas também, infelizmente, o povo de Deus. Então, quando nós nos propomos a jejuar e colocar todas essas questões diante do Senhor, é para que haja, sim, uma atmosfera, é para que, sim, o Senhor interfira, com certeza, é para que os seus milagres, prodígios, sinais e maravilhas se manifestem, mas também para que haja um sentimento, uma motivação no coração, em querer servir ao Senhor, em querer se oferecer ao Senhor como oferta. Eu tenho alguns versículos que eu coloquei para ler. Bom, primeiro Isaías 58, não sei se vai dar tempo de ler, senão a gente lê amanhã mais um pouquinho. Mas em Lucas 17:10 diz assim, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E nós não podemos, na nossa relação com Deus, fazer apenas o que devemos fazer. Nós devemos ir além, né? Porque ir além é o que honra. Fazer o que a gente deve fazer, isso é obediência. A Bíblia fala que isso é justiça. Eu não estou falando nada mais do que eu não estou fazendo mais nada do que obrigação, se é que eu sou servo de Deus. Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, eu quero que vocês estejam com a minha presença ou com a minha ausência, mas que vocês permaneçam. Por quê? Isso é Paulo falando aos Filipenses. Por quê? Porque vocês servem ao Senhor. E o Senhor que se entregou na plenitude, na integralidade por vocês, integralmente por vocês, assim vocês devem fazer em relação a Ele. Em João, e eu acho esse texto tão bonito, é João 8:28, do versículo João 8, do versículo 28 em diante, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Olha a humildade do Senhor Jesus. Não obstante ser o que Ele é, Ele não quis ser, Ele não quis se manifestar dessa maneira. Mas Ele diz assim, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo.
não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que incrível. Eu faço sempre o que lhe agrada. Na nossa relação com Deus, nós não queremos pecar. Na nossa relação com Deus, nós não queremos errar. Na nossa relação com Deus, nós queremos viver integralmente o seu propósito em nossa vida e através da nossa vida. Então, na nossa relação com Deus, nós precisamos mudar de patamar. Nós precisamos fazer aquilo porque, como diz Jesus, nós precisamos fazer aquilo que lhe agrada. Quando eu faço jejum, eu não faço jejum por ordem, mas eu faço jejum porque é a expectativa do Senhor. Ele até ensina sobre o jejum. Está escrito lá em Isaías 58. Mas eu faço porque é a expectativa dele. E quando eu faço de coração, é maravilhoso. É maravilhoso, é muito especial. A Bíblia fala, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Creram nele por causa das maravilhas? Possivelmente levou essas pessoas até Jesus. Creram nele por causa da sua palavra, da sua consistência? Com certeza. Mas creram nele aqui por causa do seu sentimento. Então, quando nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade, é exatamente esse nível de consagração, esse nível onde nós fazemos não porque Ele está mandando, nós fazemos porque desejamos. Esse é o jejum, o verdadeiro jejum. Esse é o jejum eficaz. Em primeiro lugar, eu faço jejum para o Senhor, com o propósito de buscar o propósito de Deus na minha vida. Em segundo lugar, eu faço jejum por causa da minha história de vida e porque eu quero viver coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais que sem o jejum eu não viveria. Mas com o jejum, com minha consagração, o Senhor vai derramar. Então eu estou fazendo jejum por causa desses benefícios? Não. Eu estou jejuando porque o meu prazer é conhecer de Deus, é saber de Deus, é me mover na direção do Senhor, é me derramar diante do Senhor. E com certeza aí eu vivo aquilo que Jesus está explicando, como produto do verdadeiro jejum. E o vosso Pai, que vê em secreto, os recompensará. E a palavra do Senhor, Romanos 8, versículo 8 diz assim, portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Então, quando eu jejuo, eu estou buscando intensamente viver a minha identidade espiritual, porque na minha carne eu não agrado ao Senhor. Mas no meu espírito e em verdade, eu vou agradar ao Senhor. Porque a Bíblia fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Então eu agrado ao Senhor com os meus votos, com o meu derramar, com o meu jejum, com a minha oração, com o meu culto, com o meu louvor, com as minhas primícias, com as minhas ofertas, com os meus dízimos. Mas eu agrado ao Senhor, eu não faço isso mais por obrigação, é Novo Testamento. Você não precisa fazer mais nada. Calma. Como dizem aqueles da linha mais histórica, né? É época da graça. Mas do outro lado, eu quero fazer porque eu quero. Porque está prescrito na palavra, como dizem aqueles que fazem jejum, que falam tudo em lei, em fazer, em praticar, né? Como diz aquele grupo, claro, está escrito lá, com certeza. Então não tem neopentecostal, pentecostal, não tem histórico, tradicional, comunidade. O que tem é servo, é filho de Deus. Quando eu enxergo isso como um filho de Deus, eu não preciso defender, fazer apologética, nem de uma linha, nem da outra linha, porque eu estou servindo ao Senhor. E o Senhor não quer nenhuma linha nem outra, Ele quer filho.
Claro que tem filho dele desse lado e filho dele desse outro lado, com certeza. Homens e mulheres maravilhosos e servos de Deus, né? Com certeza, profundos servos de Deus, não é isso. Mas eu quero servir ao Senhor em maturidade. E eu quero me derramar diante do Senhor. E eu quero que Ele se agrade de mim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu tinha tanta coisa para ler, para falar, não deu tempo. Mas amanhã a gente conversa mais. Glória a Deus, e que você esteja vivendo essa condição. Eu estou orando pela Clara, está no seu 8º mês de gravidez lá na Alemanha, filho do João, em nome de Jesus, para Júlia nascer, é Júlia, a pequena Júlia, que está, né, sendo gestacionada no ventre da Clara. Ao Senhor toda honra e toda glória. Nós estamos orando também pela Tati lá de Vinhedo, o Senhor esteja sobre ela, também está no 8º mês. Também pela Érica, lá de Guarulhos, né, que trabalha lá na unidade do Dr. Fábio, do médico Fábio, mas também do pastor Fábio. E a Érica, estamos orando por ela também, está grávida no 8º mês. E nós estamos orando pelos nossos queridos, nossos familiares, aqueles que estão passando pela Covid, o Marco, a Ana Paula, a pastora Nadir, que nós estamos orando e colocando diante do Senhor. Também a dona Maria Helena e a família da Nádia Zen, que estamos colocando, também a família da Cicampana, né, que está lá no interior, passando pela Covid. Estamos colocando diante do Senhor, clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Também pela dona Eliana do Amaral, né, que está com uma depressão, e claro, também orando por todos nós e todos os nossos queridos. São resultados dessa pandemia, né? São as outras pandemias. Né, e a pandemia emocional também está muito, muito grave no Brasil, nas famílias, e nós estamos orando, colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? E aqui todos que estão conosco, a minha tia Rosália, minha tia Alzira, estou orando também todos os dias pelo meu primo Alexandre, meus tios, minhas tias, primos, né, filhos, netos, genros, noras, a glória, a presença, o poder de Deus, meus pais, também seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, bispo Antônio, familiares, também a pastora Mara, familiares, seus filhos, né, e também seu ministério, sua vida, a glória, a presença do Senhor, Kátia, Raquel, Sueli Felintro, Magda, Sônia de Vinhedo, também a Rosa Araújo, bispo Antônio eu já falei, a Márcia, o Fábio, João, Roseli e todos os queridos e familiares, Elô, Wesley, familiares, filhos, a Eva, familiares, Carlos e filhas e familiares, também Amanda, presença, o poder do Senhor, Luiz Henrique e familiares, a dona Ana Maria, né, e a Ema e familiares, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um, também a pastora Júlia, em nome de Jesus, todos vamos estar colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos derramamos diante da Tua presença, oferecendo ao Senhor esse 2º dia de jejum, mas também colocando diante do Teu altar, ó Deus, as nossas vidas, nos expondo para que busquemos realmente a Tua vontade boa, perfeita, agradável sobre a nossa vida, sobre os nossos afazeres, o nosso trabalho, o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem por sobre nós, como o nosso manequim, como aquilo que o Senhor preparou para que nós nos revestíssemos. Por isso, ó Deus, nós estamos diante do Senhor. Derrama-te sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a Tua glória, com a Tua unção. Recebe, ó Deus, a oferta da nossa vida, da nossa integridade diante da Tua presença. Derrama-te curando, visitando e nos levando, ó Deus, à Tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver pelo Senhor. Nós queremos viver por causa do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso, ó Senhor, recebe o nosso jejum. Deus de maravilhas. E também nós queremos, Senhor, colocar o nosso país. Nós queremos colocar o nosso país, como nós colocamos os nossos filhos, os nossos queridos,
nós levamos até o teu altar e colocamos diante do teu altar o nosso país. Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro. Senhor, compadece-te do nosso povo. Derrama-te com a tua misericórdia, com a tua compaixão. Ó Deus, o Senhor faz o bem. O Senhor é quem traz vida, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem traz saúde. É o Senhor quem levanta pessoas como instrumentos teus. É o Senhor quem dá toda a condição. Por isso, ó Senhor, derrama-te sobre a nossa terra, tem misericórdia, sara a nossa terra, liberta o nosso povo, a nossa terra, o nosso país. Ó Deus, cura-nos da nossa iniquidade, da nossa transgressão, do nosso pecado, perdoa-nos do nosso pecado. Senhor, como nação, mas também como povo brasileiro e também como povo de Deus, que nem sempre estamos expressando Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai Adonai, o Elohim, o Deus Altíssimo, maravilhoso, o Deus que nós servimos, que nós nos derramamos todos os dias e nos oferecemos em oferta. Por isso, Senhor, derrama-te, vem com a tua glória, toca, ó Deus, na região norte, na região sul, na região sudeste, centro-oeste, nordeste. Deus de maravilhas, nós sabemos que o Senhor é muito maior do que qualquer situação incontrolável. E é assim que o Brasil está. Por isso, derrama-te, ó Deus, tem misericórdia, toca no nosso país, toca no nosso povo, enxuga a lágrima do nosso povo. Ó Deus, a nossa lágrima também como família, de muitos de nós aqui que já perdemos queridos, amados. Senhor, em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia, faz a diferença. Nós estamos te pedindo, nós estamos derramados diante do teu altar. Move-te dos céus, em nome de Jesus. Quanto a nós como povos teus, Senhor, revela-te cada dia mais, para que nós sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade, e possamos, ó Deus, expressar esse Deus na sua plenitude através das nossas vidas. É um desafio. Senhor, em nós mesmos nós não podemos, mas no Senhor tudo é possível. Por isso, ó Deus, vem sobre nós, marca-nos com o batismo do teu Santo Espírito, com a chama, com o teu fogo. Como diz a tua palavra, que quando Jesus entrou naquele deserto, ele entrou cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu daquele deserto, ele saiu cheio do poder do Espírito Santo. E assim, Senhor, nós possamos viver, mudarmos de patamar e nos transformarmos pela tua intervenção na nossa vida. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, sobrinhos, filhos, netos, o marido, a esposa, os pais. Toca, visita, nervos, tendões, órgãos, coração, artérias, veias, plaquetas, circulação sanguínea. Derrama-te, ó Deus, toca nos olhos, toca, Senhor, nos ouvidos, toca na tireoide, toca, Senhor, nos membros. Visita-nos com cura, com saúde. Ó Deus, o teu poder de ressurreição, move-te, derrama-te, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Aqueles nossos queridos que estão passando pela pandemia, seja da pandemia mesmo, do coronavírus, ou seja das outras pandemias, como a Eliana, no emocional, na depressão, na angústia, na aflição, na tristeza angustiante, desesperadora. Senhor, cura, visita, liberta, toca. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que nós tenhamos uma terça-feira maravilhosa, uma semana muito especial, e nós te louvaremos sempre. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, também a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos, e ninguém te possa resistir. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã. 10 horas da manhã, aqui de volta, um beijo para você, um dia maravilhoso, beijo para todos vocês, beijo minha tia Rosária, beijo Mara, Deus abençoe.